Aleluia! No livro de Marcos, capítulo 1, versículo do 1 ao 2, diz assim: como está escrito nos profetas: eis que diante da minha face envio o meu anjo, que preparará o caminho para o Senhor. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Interessante nesse versículo, porque tudo na vida tem um antes e tem um depois. Tem um pré e tem um pós, um após. Tem um pré e um após. Tem um antes e tem um depois. Tudo na vida é assim. Eu precisei fazer uma cirurgia esses dias atrás. Nunca passei por uma cirurgia na minha vida. Não gosto nem de ir ao médico. Gosto de médico, mas não gosto de ir ao médico, né? Mas para fazer essa cirurgia, o médico falou que era coisa simples. Quando me consultando com ele, ele disse assim: ó, você tem que fazer um pré-operatório, né? Um risco cirúrgico mais conhecido. E esse pré-operatório é para que prepare a pessoa, faça-se os exames, tenha conhecimento da saúde por inteiro, como está a saúde da pessoa que vai passar pela cirurgia. Então se faz o risco cirúrgico. Eu até então precisei repetir alguns exames, porque o risco de cirurgia, na cirurgia, de eu morrer às vezes na cirurgia, estava claro, poderia acontecer, fora o termo que você assina para do risco que você corre de dar uma hemorragia, de falência múltipla dos órgãos. E aí, você, quando assina aquilo, se você for ler aquele texto todo, você já entra em depressão. Você fala assim: eu já estou assinando meu óbito aqui, ó, e tirando a culpa de todos os médicos. Essa é a proposta. Então tem toda uma preparação para fazer a cirurgia, e depois da cirurgia tem todo uma cautela, um repouso, uns medicamentos para que a pessoa possa recuperar da cirurgia com mais tranquilidade e sem correr muito risco. Tem que seguir alguns parâmetros para que ocorra tudo bem. Então tem que se preparar antes e tem que tomar cuidado depois, né? Tudo tem um antes e tem um depois. A palavra de Deus
Nos tempos antigos, os reis, até hoje, da mesma forma, as autoridades, hoje, como antigamente, tinha toda uma preparação para receber um nobre, um rei, uma autoridade, que se ia na frente, preparava até a estrada, preparava a cidade, o banquete, a recepção, o dormitório, aonde ia receber, toda uma preparação para receber aquela autoridade. Tinha toda uma preparação. Hoje, quando recebemos uma autoridade, um presidente, por exemplo, quando ele vai para ser recebido em algum lugar, vai os batedores na frente. Os batedores vai limpando o caminho, limpando a estrada, mostrando que está vindo uma autoridade, alguém que precisa ser respeitado, ter um limite de espaço para que ele possa chegar com tranquilidade. Então tem todo esse parâmetro para receber essa autoridade. As pessoas têm que estar vestidas alinhadamente. As pessoas têm que estar vestido adequadamente, como um casamento. Quando vai se preparar uma festa para o casamento, o noivo vai para o estúdio, a noiva também, e ali ele veste, passa um gel no cabelo, coloca o terno, a noiva vai para um estúdio de beleza e ali faz um penteado, faz uma maquiagem, coloca-se algumas joias. Ela está se preparando para receber o noivo. E o noivo se alinha para recebê-la também. Então tem todo um preparatório para receber alguém especial. E nessa palavra nós entendemos que o evangelista fala de um homem que já no Antigo Testamento, no livro de Isaías, capítulo 61, lá fala numa linguagem que é figurativa, que é dada àquele que leva uma mensagem, que é chamado de anjo, não porque tem asas, não porque é um ser celestial, mas porque ele está levando uma mensagem que era a responsabilidade dos anjos, mensageiros de Deus. E quando Deus configura aqui seus profetas, seus pastores, também é denominado como anjos. No livro de João, que escreveu o Apocalipse, diz ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Esse anjo, ele não está falando de uma pessoa espiritual, mas sim de um ser humano que recebeu a incumbência de apacentar as ovelhas de Deus. E quando foi dado essa
responsabilidade, já no Antigo Testamento, para essa pessoa, denominado figuramente chamada anjo do Senhor. Preparai o caminho do Senhor. Já falando de João Batista no Antigo Testamento, um precursor da chegada do Messias, que ele começara o preparatório para a chegada do Messias no deserto da Judéia, à beira do Jordão. Um homem que se afastou da sua família, foi morar no deserto da Judéia, comia gafanhoto e mel silvestre, vestia uma roupa de pele de camelo, e ali na beira do Jordão começou a clamar, a gritar, a proclamar a chegada do Messias, chamando as pessoas para o arrependimento. E ali ele dizia: arrependei-vos, endireitai as vossas veredas, porque é chegado o reino de Deus. Preparai o caminho do Senhor, produzir frutos bons de arrependimento. João Batista estava anunciando, aleluia, a chegada do Messias, do Filho de Deus. Messias significa ungido, o ungido de Deus. No livro do profeta Isaías, no capítulo 61, lá diz também: Jesus, no livro de Lucas, confirma essa palavra que está escrito também no livro de Isaías 61. Eis que o Espírito de Deus está sobre mim, está escrito no livro de Isaías. E Lucas, Jesus, ele cumpre essa profecia quando ele entra no templo e foi dado ele o livro da lei para fazer a leitura, e no livro da lei dos profetas deram ele o livro de Isaías, e ele, quando ele abre o livro, está escrito ali: eis que o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu para pregar a proclamação, liberdade aos cativos, para proclamar o dia do Senhor, para, aleluia, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o dia aceitável do Senhor. Jesus fecha o livro e entrega ao assistente do templo e diz: hoje se cumpriu, aleluia, essa profecia no vosso meio. E eles queriam matá-lo, precipitá-lo num abismo. Mas aquele dia estava se cumprindo. A profecia que há mais de 1000 anos, 700 anos atrás, foram ditas pelos profetas, anunciando, já avisando a chegada do Messias. E o interessante dessa palavra é que há mais de 700 anos atrás,
há mais de 1800 anos atrás, sempre fora anunciada o nascimento, a chegada do Filho de Deus ungido. E se você olhar bem, pelo tempo que sempre for anunciado a chegada desse homem, nós tivemos tempo o suficiente para preparar a chegada dele. Porque quando você olha para o livro de Lucas, eles não entenderam quando Jesus disse que aquela profecia se cumpriu no vosso meio. Eles não entenderam que a profecia estava se cumprindo, que ele era o Filho de Deus, e eles não estavam preparados, os seus corações não estavam receptíveis à chegada de Jesus. Como também hoje estamos anunciando aqui a chegada do reino de Deus, à porta da sua casa, às portas dos seus ouvidos. Por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas. Também diz: quem tem ouvido, ouça. Porque muitas das vezes nem todos que têm ouvido que está ouvindo, está escutando o que precisa ser ouvido. O ouvido não está fazendo a sua função de ouvir o que verdadeiramente importa. E aqueles que ali estavam no templo, quando Jesus abre o livro e proclama e diz que se cumpriu a profecia, não acreditaram que se tratava dele, o que acabara de confirmar que se cumpriu a profecia nos seus dias, naquele momento. E pegaram ele e levaram para jogá-lo num abismo, para precipitá-lo, matá-lo. Porque não reconheceram que o Filho de Deus, a verdade, o reino de Deus estava começando a se estabelecer entre os homens. Quantas vezes eu e você, diz para mim se não é assim, você está diante da sua oportunidade e às vezes você perde. Não é assim? Às vezes estava vendo um testemunho do homem mais rico da história pela revista Billboard. Os homens mais ricos, já foi considerado o homem mais rico, Bill Gates. E ele, diante de uma reunião, de uma palestra que ele ia dar no colégio, ele disse para os seus assessores assim: eu vou levar um cheque em branco porque eu vou receber
porque eu sei que alguém vai fazer uma pergunta, porque essa pergunta sempre se repete nas minhas palestras. Eu vou levar hoje um cheque e vou oferecer essa pessoa para ela colocar o valor que ela quiser ali. E se ela colocar o valor que ela colocar ali, eu vou dar para ela, vou pagar para ela. Vou dar a oportunidade para ela de ser uma milionária, rica como eu. E quando ele chega para fazer a palestra, uma pessoa, todos podiam fazer pergunta, aí uma fez a pergunta chamada oportunidade. A pessoa falou assim: qual que é o segredo do senhor ser a pessoa mais rica do mundo? Qual foi o segredo? Qual que é o segredo? E essa pessoa, e Bill Gates diz assim, respondendo assim, ó, ele não disse uma palavra, mas deu uma folha de cheque para ela e disse assim: põe o valor que você quiser aí. Não, eu não quero, Deus, eu tô querendo saber qual é o segredo do seu ser o homem mais rico, coisa e tal, do mundo, coisa e tal. Aí ele, por 2 vezes, ele disse: coloca aí um valor aí, coloca um valor aí, que você pensar, que você imaginar aí. Não, eu quero saber só o segredo, não quero coisa e tal. Quero saber só o segredo do seu ser o homem mais rico. Aí ele respondeu para ela, chama aproveitar as oportunidades. Você teve 2 oportunidades e desperdiçou de ser o estudante milionário rico desse colégio. Porque eu tinha falado com os meus assessores aqui que eu ia trazer um cheque, e quando alguém fizesse essa pergunta, eu ia dar a oportunidade de ela se tornar uma pessoa milionária também, e o que ela colocasse ali, o valor que ela colocasse ali, eu ia dar para ela. E você teve e desperdiçou a oportunidade. O evangelho também é dessa forma. Os homens não estavam preparados para receber o reino de Deus. A maior riqueza que alguém poderia receber de Deus. O Filho dele, aquele que morreu na cruz por você, por mim. Aquele que deu a sua vida, aquele que foi cravado numa cruz, para que hoje você tenha a liberdade, você tenha a oportunidade de ser uma pessoa salva na pessoa de Jesus Cristo. Então, aí eu te digo, talvez hoje, como eu disse para uma pessoa alguns anos atrás, que era o último dia dela, e ela não conseguiu ouvir. Glória a Deus. Que estava perdendo a oportunidade da sua vida. Talvez você está perdendo a sua oportunidade de ser a pessoa salva na pessoa de Jesus Cristo, por usar essa oportunidade. Certo, sabe que diz assim, que a sorte bateu na casa de uma pessoa, ela se levantou, se levantou
demorou para levantar para atender a porta. Aí ela perguntou quem é, e a sorte não respondeu. Quando ela decidiu, demorando para atender, quando chega à porta, a pessoa já tinha ido embora, chamada sorte. Então nós temos aqui uma pessoa que teve a oportunidade de ser a pessoa mais rica do mundo, mas perdera a oportunidade.